Você já se sentiu sem saber como orar? Ou não sabia que palavras utilizar? Ou enfim, sentiu sem vontade? Ou não sabe qual é o melhor jeito ou a melhor forma de fazer isso? Bom, tenho que compartilhar algo com você. Essas dúvidas não acontecem apenas comigo ou com você, elas aconteciam até mesmo com os discípulos que conviviam com Jesus. Lá em Lucas 11, a partir do versículo 1, do 1 ao 3, vai falar sobre um tempo ao qual Jesus estava orando e um dos seus discípulos, que caminhava com ele, observou, pediu algo para Jesus. Não foi para que ele pudesse fazer sinais, prodígios e maravilhas, não tem nenhum problema quanto a isso. Ele não pediu outras coisas para essa terra, ou para ele, ou para a família dele, mas ele disse algo muito importante: ensina-nos a orar. E Jesus, com toda a sabedoria, com toda a humildade, começou a conversar com eles. E talvez essa também seja a sua dúvida ou a sua dificuldade. A oração, ela não é apenas um mantra, não é apenas um jogo de palavras ou uma forma de performance. Ao contrário, a oração é o oposto disso. Oração é relacionamento. Oração é quando eu entendo de fato quem Deus é, que Ele é real e que eu posso e devo me conectar com Ele através das minhas palavras. Oração não é sobre impressionar a Deus ou pressionar a Deus a fim de que Ele mude algo. Eu posso pedir por mudanças, mas eu tenho que ter uma clareza que muitas vezes, mais do que mudar uma situação, mais do que mudar outras coisas, Deus está mudando o nosso coração através da oração. A oração, ela nos conduz ao senhorio de Cristo. Como assim? É quando eu entendo que, de fato, Ele é meu Pai, mas também Ele é Senhor. Senhor soberano sobre tudo, da qual eu consigo colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, as minhas dores, minhas inquietações, mas eu derramo tudo aos pés dele, sabendo que Ele é soberano e que tudo que Ele faz é bom. E por mais que eu esteja pedindo por algo, eu posso confiar que aquilo que Ele faz é muito melhor do que eu possa estar pedindo, almejando ou questionando. Oração é se alinhar com a vontade de Deus. Não é pressionar a Deus para que algo mude, mas é para nos colocar diante de Deus e deixar nosso coração ser moldado. Oração é nossa fonte de força, é a nossa fonte da qual a gente pode ter ânimo para prosseguir. Eu tenho certeza que você não se alimenta apenas uma vez na semana. E muitas vezes nós fazemos da nossa vida espiritual dessa forma. A gente apenas ora no culto de domingo, ou quando a gente, em alguma ocasião especial, mas o convite de Deus é que a gente ore continuamente, sem cessar. A palavra de Deus vai falar também sobre a oração no secreto. A importância da gente reservar um tempo, estar a sós com Deus e buscar mais sobre Ele. E você, tem buscado a Deus? O mais importante sobre a oração é que eu disse que oração é quando nós estamos conversando com Deus, é quando nós dialogamos com Ele, mas mesmo quando nos faltam palavras, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ele ora por nós. Quando a gente não tem mais o que falar, quando o nosso coração está quebrantado diante de Deus e muitas vezes a gente tem um gemido ou um choro, isso também é oração. Quando nos faltam palavras, mas nós temos quebrantamento, Deus ouve as nossas orações, ainda que silenciosas. Eu gostaria de te lembrar de que quando nós oramos em nome de Jesus. E por que nós oramos em nome de Jesus? E nós oramos em nome de Jesus porque aquilo que Ele conquistou na cruz nos dá livre acesso ao Pai. Jesus se comunicava com o Pai e assim como Jesus comunicava com o Pai através dele, eu oro. Então eu te convido também a orar em nome de Jesus, crendo que se Jesus, que era a pessoa mais ocupada dessa terra, separou e reservou o tempo para estar em comunhão com o Pai, qual desculpa eu posso estar dando para não estar orando? Talvez você tenha dificuldade, como eu comentei no começo do vídeo. Afinal de contas, como eu devo orar? Às vezes eu não tenho palavra, às vezes eu não tenho o que falar, às vezes eu não sei o que fazer. Bom, meu convite para você é ore a palavra. Isso mesmo. Vou te trazer um exemplo aqui.
Vou pegar uns Salmos 23. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se é para orar essa palavra, eu começo a aplicá-la na minha vida. O Senhor é o meu pastor. Talvez você tenha dificuldade de entender o senhorio de Cristo. Se for essa a sua situação, você pode orar assim: Senhor, me ajude a crer que o Senhor é de fato o meu Senhor, que o Senhor é o meu pastor. Talvez você já tenha essa certeza no seu coração, mas os teus amigos não. Então na tua oração você vai aplicar o Salmo 23 orando pela sua família, pelos seus amigos. Esse salmo continua dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí talvez você olhe para a sua vida e fale: mas eu sinto falta de algo. Então na oração você vai falar: Senhor, a tua palavra diz que de nada eu tenho falta. Se existe alguma coisa que está tentando roubar a minha paz, que isso seja anulado agora em nome de Jesus. Se existe alguma coisa que de fato tem sido uma falta, que o Senhor possa ser a provisão na minha vida, porque Tu és o meu pastor. Isso aqui é só um exemplo, mas eu te convido a talvez começar a orar os salmos. Você lê um salmo, entenda o que o salmo está dizendo, o que fala a respeito do caráter de Deus, e você pode orar isso daí. Orar a palavra não é simplesmente ler, e de fato nós temos que ler, mas é simplesmente ler e decorar, mas é ler e orar aplicando na sua vida, seja declarando, pedindo ou agradecendo. Talvez aquilo que está escrito não esteja acontecendo na sua vida, talvez por uma falta de posicionamento seu. E quando você reconhece através da oração, Deus começa a agir. Talvez você já se posicionou e já está acontecendo. Então você pode agradecer e expandir essa oração para outras pessoas. Talvez você está vivendo isso, mas não seus amigos. Então você pode pedir pelos seus amigos, pelos seus familiares. Ou seja, a oração ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Como eu comentei, ela não é uma performance. Ela não é uma forma de impressionar a Deus. Nada do que você faz impressiona a Deus. Ao contrário, a oração é para mudar e moldar o nosso coração e o nosso caráter. Deus te espera no lugar da oração. Minha dúvida é: você está disposto a caminhar até lá? Eu espero que sim. E sobre a dica de orar a palavra, você já tentou fazer isso? Comente aqui embaixo se você já tentou, se você está tentando. Eu vou disponibilizar também para você um PDF com orações apostólicas. São as orações que os apóstolos de Jesus fizeram e estão na Bíblia. Nesse PDF eu separei essas orações. Além de orar os salmos, você também pode orar essas orações apostólicas. A ideia não é que você decore. A ideia não é que você apenas leia aquilo. A ideia é que você leia a palavra, mas ore a palavra de todo o coração, de todo o entendimento. Talvez aquilo que está escrito ali te confronte. Talvez aquilo que você ainda não está vivendo. Mas é o lugar onde Deus quer te colocar. Esse é meu convite para você. Se esse vídeo fez sentido para você, caminha para mais alguém, curta, compartilhe, mas também comenta aqui embaixo. Você tem dificuldade para orar? Ou você tem ajudado alguém a ter uma vida de oração? Porque uma vida de oração, ainda que nós tenhamos a parte do secreto, existe a parte da comunhão. Existe a parte também que eu convido outras pessoas para orar, que eu vivo essa vida e eu transmito para outras pessoas. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Nós continuaremos a falar sobre bases da fé. Hoje foi um pouquinho sobre oração, mas nós iremos estender ainda mais esse tema de oração. Nós temos muito mais coisas para falar. Eu espero que isso faça sentido na sua vida. Até mais!